No início deste novo milênio, a demanda por energia tem aumentado, porém a disponibilidade dos combustíveis fósseis tem se tornado limitada. Além disso, o preço aumentou dramaticamente nos últimos anos. Neste cenário, o biodiesel tem ganhado importância como substituto do óleo diesel. Um dos processos mais comuns de obtenção do biodiesel é pela reação de transesterificação ou esterificação de óleos vegetais. Outro processo mais atrativo que visa aceitar matérias-primas variadas é a obtenção via hidrosserificação. O uso de catalisadores químicos acelera o processo de conversão, porém é necessário equipamentos específicos e um elevado consumo de água e energia. Uma alternativa é o uso de enzima como biocatalisadores, já que possuem elevada efetividade catalítica, além de elevada especificidade frente a substratos e a ausência de formação de coprodutos indesejáveis. Esse trabalho teve como objetivo estudar o emprego de lipases vegetais, presente nos endospermas de mamona e girassol, como catalisador para a produção de biodiesel, utilizando o óleo residual de fritura como matéria-prima, analisando a influência da fração água-óleo, a quantidade de substrato e a temperatura na reação. Como substrato foi utilizado óleo residual de fritura coletado no restaurante universitário do FCJ. As sementes foram trituradas em tampão em um processador, mantidas em agitação por 18 horas. Em seguida, foram filtradas e armazenadas. Para as reações de hidrólise, pesava 50 gramas de óleo, em seguida adicionava água destilada e o extrato de semente. Os ensaios foram realizados seguindo o planejamento experimental. A reação foi acompanhada por determinação do índice de acidez do meio ao longo do tempo. Nos ensaios de transesterificação, foram feitas reações com 50 gramas do óleo residual de fritura e álcool etílico, razão molar 1:6, e com 10% massa-volume do substrato de semente. Esse procedimento foi acompanhado através da determinação do índice de acidez, conforme a equação 2. Para determinar o percentual de conversão, utilizou-se a acidez inicial e final, conforme a equação 3. A caracterização do óleo foi realizada através de testes físico-químicos. Os resultados estão dispostos na tabela 2. O índice de saponificação é utilizado para obter uma indicação da massa molar média dos ácidos graxos contidos no óleo. A densidade assemelha-se ao de soja refinado, confirmando assim a matéria-prima. Os demais valores nos fornecem as condições da matéria-prima utilizada. O índice de acidez igual, o teor de umidade e o teor de AgL sugere que ocorreu a degradação, proveniente do processo de cocção dos alimentos. Na tabela 3, são apresentados os resultados obtidos para a hidrólise. É possível perceber que não obtivemos resultados significativos para a hidrólise nas condições planejadas. As possíveis explicações para uma baixa conversão pode ser atribuída à desnaturação das enzimas durante o processo de extração de semente, a falta de uma etapa de concentração da solução, a condição da lipase no meio, pois na forma solúvel as enzimas são instáveis, e a perda da sua atividade devido à autooxidação ou pela agitação mecânica. O próximo passo para testar a capacidade das lipases de realizarem a esterificação foi realizar testes utilizando a metodologia da transesterificação, nas condições expostas na tabela 4. Para as condições propostas, as conversões encontradas na transesterificação podem ser vistas na tabela 5. Observando os resultados, percebemos que só houve conversão utilizando a solução da semente de mamona. Porém, os resultados ainda foram baixos, e alguns fatores podem justificar os resultados encontrados, como a perda de atividade das soluções enzimáticas devido ao tempo de armazenamento, solução pouco concentrada, a baixa estabilidade das enzimas na presença de solventes orgânicos e álcoois. A caracterização é importante para saber se o biodiesel produzido está dentro das especificações e exigências de qualidade da ANP. Os resultados dos testes são apresentados na tabela 6. A ANP não estabelece um valor de referência para o índice de saponificação, porém, seu resultado indica a qualidade do biodiesel quanto à sua capacidade de combustão. Os valores percentual de AgL indicam a capacidade de rendimento do biocombustível. A ANP sugere 0,05 como valor limite para o resíduo de carbono. Esse valor indica a tendência dos óleos para a formação de cinzas e também a adequação para aplicações em alta temperatura. A ANP estabelece que o índice de umidade no biodiesel seja inferior a 0,02%, porém os valores encontrados foram superiores, o que pode estar relacionado ao índice de umidade da matéria-prima utilizada. Os valores encontrados foram altos, tendo em vista que este é um valor importante, uma vez que a alta viscosidade ocasiona heterogeneidade na combustão do biodiesel, levando à deposição de resíduos nas partes interiores do motor. O monitoramento da acidez indica a presença de água no biodiesel e é usado para monitorar a qualidade durante o armazenamento. Os elevados valores de acidez são compatíveis com o alto valor de umidade encontrado, indicando a presença de água na amostra. A norma estabelece valores de densidade entre 860 a 900 kg por metro cúbico. Os valores encontrados estão dentro do intervalo permitido, indicando que houve a formação de biodiesel, mesmo que alguns parâmetros tenham ficado fora dos valores permitidos pela ANP. Com este trabalho, percebeu-se que as lipases vegetais têm a capacidade de catalisar reações de esterificação e transesterificação, mas ainda precisam ser feitos mais estudos para otimizar o uso da lipase.